Tudo começou na Bahia. Ela morreu com 13 anos. Vocês tinham uma outra irmã? Ela nasceu assim. Por que? Levei no médico, o médico falou, se ela começasse a andar, ia dar muito trabalho, porque ela ia sair nua. A Maria só era sonsa, chorava com tudo. Falasse um ar com ela, chegava amarela, verde, tudo quanto era cor. Plantava todas. Eu tinha que ficar correndo atrás e apareceu grávida. De quem? Teve, né? Teve, o primeiro menino morreu. Ela sente saudade daquela época lá? Eu não. Foi Deus que mandou nós para Guarapari. Foi uma benção que Deus mandou. Tirou nós daquele lugar e trouxe para Guarapari. Ali era uma fazenda grande, com muitos verdes. Vinha pessoas de fora para trabalhar nessa fazenda. Você lembra assim, como que foi pra vocês chegarem na fazenda? Vocês moravam em outro lugar? Morava em Aurélio Leal. Primeiro, quando eu mesmo estava eu já morava em Aurélio Leal com meu pai. Depois, quando o Tonho, eu juntei com o Tonho, nós moramos na casa da mãe de Tonho. Depois nós viemos morar na fazenda chamada Fazenda São Paulo. Aí depois disso, lá não deu certo nessa fazenda, aí nós veio para Cascais. Nós vimos grávida de Sonício em 67. Fazia horta de fruta, de verdura. Nós enchia saquinho de plantação de cacau, nós enchia, pegava produção. Vendia polpa, essas coisas? Não, enchia o saquinho de terra para plantar o cacau. Pra fazer as mudinhas. É, fazia as mudas. E trabalhava na roça, Tonho trabalhava colhendo cacau, quebrando cacau no sacão. A vida era essa, muito sofrida, mas bandeirando cacau. Mas a senhora ia também pra roça ou você ficava mais em Eu casa? ficava mais em casa, mas quando o Tonho não tinha ninguém, tinha pouco cacau para fazer. quebrar, aí eu ia, mas só que eu não pegava a caixa. Ele que virava a caixa sozinho, porque era muito pesado. Ele virava a caixa nas folhas. Quando o Tonho superou 10 anos, as coisas melhorou para mim, porque aí eu saía para a rua, podia ir na rua, podia ir na feira. E ela ficava? Ela ficava em casa tomando conta dos meninos. Ela e Mundinho, brigava muito os dois. Madalena tinha paralisia, acho que era cerebral. Ela não comia, ela só bebia leite, e só gostava de beber leite comigo. Ela arrancava os cabelos tudo, se arranhava toda, e ela só bebia leite. Quando estava chorando, que eu ia dar leite, ela bebia. Se Queque ou qualquer uma pessoa fosse dar leite, era 5 latas de leite por semana. Ela morreu com 13 anos. Vocês tinham uma outra irmã? Ela nasceu assim. Por que ela nasceu assim? Levei no médico, o médico falou, se ela andasse, ou ela começasse a andar, ia dar muito trabalho, porque ela ia sair nua pela rua, ia sair misturada, essas coisas. Aí se ela mas antes continuasse assim, porque se ela começasse a andar, ia dar muito trabalho. Mas aí ela morreu, então, aí ela morreu por doença mesmo dela? Doença, 13 anos ela morreu. Conta um pouquinho assim, como que a mamãe era na infância? Porque eu fiquei sabendo que ela era perturbada, né? Mas o que ela aprontava, vó? Fala pra mim. Ela aprontava todas, eu tinha que ficar correndo atrás e ir na rua. Gostava de farrear, vó? Não, gostava não. Mas então você tirou isso, mas isso não é assim mais, né? Ainda bem que passou, né? Misericórdia. Jesus restaurou mesmo. Isso aí deu um trabalho que só Deus. Na verdade, da Bahia, eu sinto saudade, na verdade, do ar livre, né? Como eu estava falando, da infância, da fazenda, eu sinto saudade daquele momento de infância, de correria, de jogar bola, de você estar livre, sem preocupação das drogas, das coisas. Lá, é essa saudade que eu tenho, porque foi lá que minha infância eu passei. Mas tinha lugar pra sair lá, na época lá? Mas ela começou a trabalhar fora. Aí começou a conhecer o mundo, né? Começou a trabalhar fora. Em vez de estudar, ia pra casa do... Matava a aula, vó? Matava a aula, ia pra casa da namorada. A mulher, um esticava o cabelo, outro esticava a orelha. Quando eu via notícia, tinha uns fofoqueiros na cascata. Que hoje brigou na escola. Ontem de noite, que brigou na escola. Lá ia eu pra rua. Pegava o carro, ia pra... Você lembra, mãe? E aí, na casa de Socorro, isso tudo na casa de Socorro. Ela trabalhou 5 anos com Socorro. Aí, daqui a pouco chegava a outra. Que ontem eu fui pra escola não, porque fulano rasgou a orelha dela. Aí eu pra rua de novo. Era aquela confusão danada. Aí, por sua apareceu grávida. Ué, de quem? Teve, né? Teve, o primeiro menino morreu. E tia Maria? A Maria só era sonsa. Chorava com tudo. Se um falasse... Ué. Falasse um ar com ela, chegava amarela, verde, tudo quanto era cor. Já chorava. E não fala, ela era muito de fala, não? Não, Maria não. Engraçado que inverteu, né? E agora a titia fala muito bem, né? De boa. Maria não era de... Maria, se ela ia pra escola, se eu afrontasse alguma coisa, eu sonhisse, chegava em casa chorando. Como que pode, né?
Ia pra escola, voltava. Não dava trabalho, não. Sinto algumas coisas pelo fato de eu era muito nova, muito pequena, né? Então não tenho muitas recordações. Mas a recordação que eu tenho mesmo é da inocência, né? Do mundo de hoje que a gente vive. E lá parecia que a gente vivia num paraíso. A gente não via hoje essas violências, coisas que acontecem no mundo de hoje, né? Então acho que a minha saudade toda seria esse mundo de inocência que a gente tinha, que hoje a gente sabe que não tem mais. Irmão, quem mais sabe o que é o Soninho? Soninho já contou menos do que eu. A escola tinha que ir, debaixo de chuva, debaixo de sol, mas tinha que ir. Era saco de arroz Era, a bolsa? tá chovendo, não vou não, porque tá por causa dos livros. Falei, pega um saco de arroz e bota de arroz, de sacola, sei lá, e bota os livros e bota debaixo do braço. Não tem sombrinha, uma toalha para 3, para de prato. Botava na cabeça. Não tinha. Chegava lá, tudo melhor. Os professores nem ignoravam, porque sabia que morava longe mesmo, não tinha que ir. E era tinha transporte? Era a pé Não, mesmo? na época que eles começaram no primeiro ano, né? Tinha que ir para lá para dentro de uma rota, que eles tinham que ir a pé, que era primeiro ano, né? Uhum. Então, nisso, quando foi para a escola, eu já sabia até assinar o nome, mas dos outros, não. É que eu botei na escola com 3 anos. Veio terminar agora esse tempo aí atrás. 3 anos que eu botei aqui na escola. Foi tanto que não teve nem matrícula para ela, porque a Helena falou que a prefeitura só matriculava com 7 anos. Hoje é com 4, né? O que a infância mais me ensinou foi uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falavam. É aquilo que você, mesmo com os outros, trabalhando com os outros, a importância do respeito com os mais velhos, o que é dos outros não é meu, né? Não pegar o que é dos outros, e isso eu trouxe para mim, e foi uma educação que meu pai e minha mãe me passou na minha infância. Eu acho que a persistência, né? O desejo de crescer, o desejo de trabalhar, de ser independente, conquistar as coisas. A senhora sente saudade daquela época lá? Eu não. Deu graças a Deus que veio pra cá. Deus me livre. Aí foi que Toninho falou. Foi Toninho? Não foi Rogério, falou assim. Foi Deus que mandou nós para Guarapari. Foi uma benção que Deus mandou. Que tirou nós daquele lugar e trouxe para arrumou primeiro. E como foi essa decisão, hein, vó, de vir pra Guarapari? Carlinho que mora ali, estava morando já aqui em Guarapari. Aí foi lá visitar a Dona Uria, visitar a gente. Aí falou, Toninho, por que você não vai falar para você arrumar um trabalho? Ele falou, Carlinhos, como é que eu vou sem dinheiro? Isso aí a gente já estava morando na ruinha. Já não estava morando mais em café. Já saiu de lá? Já estava na ruinha. Aí ele, como é que eu vou, Carlinhos? Sem dinheiro, para deixar para criança esses meninos. Aí eu falei, Tânia, por isso não, vai. Guinha tá trabalhando, casa de família, o que tiver. A mãe também estava trabalhando, né? Era. O que a gente tiver, a gente come. Aí ainda tinha uns outros R$ naquela época, não sei lá quanto era. E Iowa foi, eu acho que sim, Nostalgia, né? Tipo, maravilhoso, né? Foi uma coisa assim que parecia que a gente estava vindo para um parque de diversão. Eu tinha muito sonho, muita vontade, na verdade, né? Coisas para comprar, frutas que na época não tinha, a gente conseguia comprar aqui. E o primeiro trabalho foi comprar uma Raider. Eu tinha muita vontade de comprar uma Raider, um chinelo. E aí, o primeiro trabalho que eu consegui, tomei conta de 3 crianças, primeiro salário, corri, fui no mercado pertinho de casa e comprei essa Raider. Então, assim, pra gente, pra mim, vir pra Guarapari era um sonho de muitas coisas que queria conquistar e não conseguia. Só que depois vem a realidade, que não é tão fácil assim como a gente pensa. então o papel de vovô foi importantíssimo, né? Foi ele que foi o percursor, né, pra vir pra cá. Primeiro que eu veio na frente, que eu sozinha, não foi que eu veio sozinha. Mandou o dinheiro da passagem, ela veio, então esperou ela no rodoviário, ela veio para trabalhar com Mônica. Deixar a Bahia, para mim, foi algo muito importante. Ótimo. Realmente, o espaço, né, da onde a gente morava, a cidade pequena, eu tinha sonhos, expectativa. Então, quando meu pai veio para cá, eu realmente deixei bem claro para ele, arruma um emprego para mim que eu vou embora. E aí, quando ele chegou aqui e arrumou o emprego, eu realmente vim e foi muito maravilhoso estar dentro de Guarapari. Até antes de mesmo de vir para cá, minha ex-patroa falava, você vai para uma cidade maravilhosa. Uma cidade de praia, de muita gente. Então, eu já vim na expectativa de conhecer Guarapari. E aqui fiquei. Vó, foi difícil? Foi. Aqui também chegou? Ela tá no personagem. Ela tá no personagem. Foi difícil aqui? Foi. Porque Ah, difícil assim, não por emprego, mas moradia. A moradia, a gente não podia alugar uma casa que prestasse. Moramos nos barracos, quando chovia, a águazinha tudo. O desafio foi, ao chegar aqui, na época a minha ex-patroa, ela falou que era bem claro que eu ia trabalhar e estudar. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ela falou,
que eu não iria estudar, porque ela saía às 6 horas da manhã, chegava às 8 horas da noite, eu tinha que ficar com os 2 filhos dela. Aí foi um desafio, fiquei sem estudar durante os 3 anos que eu fiquei na casa dela. E por a cidade ser muito grande, por mais que eu sou levada, né, fui levada, eu tinha muito medo de me perder. Então foi um desafio muito grande conhecer a cidade. O desafio foi morar na cidade grande, né? Andar na cidade. Eu, particularmente, sempre fui muito medrosa. Como você falou, né? E aí aquilo ali foi uma batalha para mim. Ainda bem que o pai conseguiu o primeiro emprego perto de casa, eu andava a pé, não precisava pegar ônibus. Então acho que foi um primeiro desafio. O segundo foi trabalhar de dia e estudar à noite. Muito nova, com 13 anos de idade. Então para mim foi um desafio também, que vinha o medo da noite, né? Mas tudo foi superando, né? O tempo foi passando e a gente vai criando mais um pouco de responsabilidade e perdendo um pouco do medo, né? Porque a gente tem que correr atrás, tem que batalhar. Nesse intervalo que eu fiquei 3 anos, né, ali fichada de CLT numa casa de uma família, que passaram 3 anos, tive a experiência de trabalhar em portaria de prédio, né, de zeladora, passei por outra portaria de prédio e foi um trabalho que fez só eu crescer para me desenvolver aonde eu cheguei e aonde eu quero que eu estou. E eu passei por várias casas, né? Como de doméstica mesmo, foi 4 casas aqui. Então, uma penúltima casa, eu ali trabalhei também, era uma vez por semana, até que a cliente pediu para ficar direto com ela, porque ela estava grávida e queria uma pessoa direto na casa. E ali eu fiquei mais 3 anos também nessa casa, vi o filho dela nascer, acompanhei, e depois, logo em seguida, também saí, fui para uma outra casa, foi onde eu fiquei durante esse período todo e fui fazendo bico, foi o último serviço e de conta. Aí acabei os estudos, né, com 19 anos, e aí nesse intervalo de estudo, eu trabalhei primeiro foi de babá, depois eu fui para supermercado, trabalhei em vários pontos, principalmente comércio, né? E aí foi quando eu conheci o meu esposo e a gente casou. E aí, nisso que eu casei, eu fiquei mais um ano no comércio onde eu trabalhava, né? E logo depois eu saí para ficar com o meu filho, que hoje tem 10 anos, para dar mais atenção, né, e tudo para ele. E aí, depois de uns 2 anos que eu fiquei em casa, eu comecei a fazer uns bicos de diarista, né? O primeiro desafio foi redes sociais, né? Sempre digital, e até hoje a gente tem ainda um grande desafio, que as coisas vão se renovando e o desafio também vai se renovando em nossas vidas. Mas o desafio mesmo foi o financeiro. As redes sociais, realmente a gente foi se adequando, né? E fomos aprendendo e estamos até hoje aí aprendendo. Mas o financeiro, até porque eu trabalhava de CLT, tinha carteira assinada e tinha um salário todos os dias, todo mês. E aí, quando veio, que a gente chegou à conclusão, né, Maria, de abrir a empresa, começamos com pouco, porque ela tinha um pouquinho, nós tínhamos um pouquinho. De uma forma ou de outra, a gente tinha o nosso salário igual o CLT tem, porém, bem abaixo, né, do que a gente estava recebendo, digamos assim. Foi muito difícil porque porque acabou que o valor não bateu nem o que a gente tinha proposto para uma com a outra, o salário da gente, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, mas a gente não desistiu, a gente conseguiu. E no outro mês já foi um pouco melhor e fomos se ajustando, né, de pouco a pouco. Eu achava até que não ia render muita coisa não, né? Porque Ai, tia. acostumado de casa de família e diferente, né? Porque a empresa é uma coisa, casa de família é outra. Você fez lá e vem embora para casa, né? E a empresa, elas tinham que correr atrás para até conseguir chegar onde elas chegaram, né? Porque senão... E o que não fez a gente desistir foi saber que tinha esperança, que era possível, que a gente tinha, né, temos garra, disposição e aos poucos, né, os feedback dos clientes. O feedback dos clientes também faz com que eu até hoje estava falando com o cliente, quando a gente ouve o feedback do cliente, faz com que a gente continue persistindo. Fortalece, né? Porque Maria me cansava de falar, não vai dar certo não. Falei, calma Maria, vai dar certo, calma. Tá vendo? Vai dar certo, só é persistir, né? Persistir. Como que a senhora vê elas hoje, depois de 3 anos que passou? Vejo elas flutuando, tá? Então, Só falta dinheiro, né, velho? só falta o dinheiro chegar, né? O dia tá chegando de pouco a pouco. Hoje é aniversário delas, vó. E o que você tem, qual que é a mensagem que você tem pra dar pra elas? O que eu tenho é que elas consigam tudo que elas têm vontade de conseguir, que Deus proteja e que elas façam o que elas estão fazendo com sinceridade, com
como é que diz? E tudo vai dar certo, né? Vai chegar, já chegaram até agora aqui, e vai chegar mais para frente. Só é persistir e fazer tudo Correto. correto, certinho, né? Que tudo vai dar certo, né? Mais dificuldade já passou. Passou. Já passamos muita dificuldade, já passamos muita necessidade. Mudamos, claro, para melhor, porque a tendência é mudar para melhor. O posicionamento, o financeiro mesmo, a gente consegue hoje lidar, separar o pessoal da empresa. A parte administrativa também tem mudado. Então, o nosso emocional, né? Porque cada desafio a gente ficava muito abalada. Não que hoje a gente fica, né? Não fica com o que acontece, né? Mas acho que fortaleceu mais o nosso emocional também. Os desafios vêm, a gente tenta resolver da melhor forma possível, sem se abalar tanto, né? Porque no início era muita choradeira, era muita vou desistir, não dá certo. E hoje a gente fala, vou prosseguir, vai dar certo, mesmo com as lágrimas nos olhos, né? Mas a gente tem muita fé em Deus. Então, a gente crê que tudo vai dar certo, tudo dá certo quando a gente tem fé, né? E a presença mesmo do Senhor, né, nos nossos negócios. Isso é muito importante. Mas a gente chegou lá. Não chegamos até aqui, vamos chegar mais para frente. Nem que eu não esteja aqui, mas ela vai dizer, ó, chegamos e nós queríamos chegar, né? É que eu não veja mais. Tenho certeza que ele estaria do nosso lado, realmente forçando, elogiando, falando, vai em frente. E se bastasse, ele estaria até com a gente nas faxinas, porque ele também passou por um processo também de trabalhar de portaria, mas de limpeza também. E meu pai, eu me lembro muito, muito, muito dele sobre isso mesmo, sobre finança. Ele falava muito sobre isso, né, de guardar um pouco. E hoje, com o negócio de limpeza, que eu vejo o que eu estou fazendo. É isso que ele falava muito, né? Com certeza, né, Maria? Ele é uma pessoa muito positiva, né? Positiva. Então, assim, estaria realmente do nosso lado, apoiando, pra gente prosseguir e dando muito amor e carinho, como ele sempre fez, né? Do jeito dele, a gente sabia que ele estava passando um amor que ele tinha pela gente. Eu sei que sabe, a gente sabe o dia de hoje, não sabe o dia da manhã, né? Mas ela fala, minha mãe falou que eu ia chegar e chegamos. Então, persistir onde estão, que vão dar certo, né? É isso, ó. Correr atrás, que ninguém nasce nada de mão beijada mesmo. Verdade. Tem que correr atrás. E hoje, né, estamos comemorando 3 anos de empresa e a gente olha para trás e vê assim como que valeu a pena, né? Os nossos desafios, nosso choro, a nossa persistência, né? Não que hoje a gente não tenha, mas valeu muito a pena a gente persistir porque chegamos aqui com 3 anos, né? São 3 anos de muitas bênçãos e é motivo só de agradecer a alegria que nós ter conseguido, né, chegar aos 3 anos e muitos anos vem à frente. E nós estamos aí para desbravar conhecimentos no negócio de limpeza. 3 anos! Agora tem que vovó vir aqui. Tá Já de novo? vó.